Prezados irmãos e irmãs, como nós acabamos de ouvir, esse texto traz para nós duas parábolas. A parábola da semente da mostarda e também a parábola do fermento colocado nas porções de farinha. Como nós já começamos a falar sobre essa parábola da semente da mostarda, nós vamos continuar refletindo sobre ela, tentando extrair ao máximo as mensagens de fé que esse texto tem para nos oferecer. Não sei se você tem essa curiosidade, não sei se você tem esse hábito, mas eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu fico me perguntando por quê. Por exemplo, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando por que Jesus utilizou como exemplo a semente de mostarda. Por que Jesus escolheu essa semente para fazer essa parábola? O que será que tem por trás dessa semente? Qual a mensagem que essa semente tem? O que essa semente tem de especial para que Jesus pudesse escolhê-la para integrar essa parábola que foi tão importante no Evangelho de Jesus Cristo? Aí nós começamos a pensar. Talvez você pense assim, padre, eu acho que Jesus escolheu essa semente porque ela é uma semente muito pequenininha e talvez porque ela cresce muito e assim ela ia servir bem para Jesus usá-la como comparação. Eu digo para você, existem, e você deve conhecer, sementes bem pequenininhas, talvez até menores do que uma outra semente, uma semente de mostarda, e sementes tão pequenas quanto elas que Jesus poderia utilizar. Então, o tamanho pode ser importante, mas eu não acho que esse seja o único motivo. E você sabe quando foi que eu descobri que Jesus não utilizou a semente da mostarda por acaso? Quando eu comecei a estudar sobre o que é uma semente de mostarda, sobre a utilidade de uma semente de mostarda e sobre os detalhes dessa semente. Veja você, a semente de mostarda é uma planta muito rústica, que ela precisa de pouca água para crescer. E ela pode atingir até 4 metros de altura. E ela realmente tem uma sementinha muito pequena. Eu nunca tive a oportunidade de pegar nas minhas mãos uma semente de mostarda, mas há quem diga que essa semente, ela é mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. E aí você começa a perceber, realmente é uma semente pequena. Talvez Jesus estivesse utilizando essa semente para dizer assim, que o reino dos céus, a palavra de Deus, é como essa semente, começa sempre pequenininho, quase que imperceptível, e vai crescendo até se tornar algo grandioso. E talvez essa semente também, como eu disse na oração da manhã, possa ser uma comparação da vida que Jesus deseja para nós. Todos nós, sobretudo aqueles que se sentem pequenos, humilhados e muitas vezes até desvalorizados, eles são utilizados por Deus de tal forma que eles vão crescendo e se tornam maiores do que outros que estavam lá na frente e que se sentiam os poderosos e os grandalhões. Mas a semente de mostarda tem outras propriedades que nos encantam. Veja só, no tempo de Jesus, essa semente de mostarda, ela era utilizada como remédio. Eles utilizavam essas sementes em áreas do nosso corpo que estavam doloridas, em ferimentos, doenças de pele e até para problemas de reumatismo. Ou seja, a semente da mostarda tem a propriedade de cura. Então veja, quando Jesus utilizou a semente de mostarda como exemplo, ele estava falando da possibilidade de curar. Jesus falava de pessoas, Jesus falava de um evangelho, Jesus falava de uma situação onde a cura acontece, de pessoas que têm o poder de transformar a dor em alívio, de pessoas que têm o poder de transformar a doença em saúde, de pessoas que têm o poder de diminuir o peso do sofrimento dos outros. Então veja, quando Jesus fala de fazer crescer, Jesus não fala tanto em dinheiro, Jesus não fala tanto em poder, Jesus fala de crescer para ajudar a diminuir as dores do mundo, como a semente da mostarda que tinha essa propriedade. Eu pesquisei e descobri que foram feitos estudos científicos com essa semente
E esses estudos comprovaram que essa semente, ela tem propriedades até quimioprotetoras. Então, a semente de mostarda, ela tem propriedades que nos protegem do câncer. Então veja, não é só a propriedade de curar, é a propriedade também de proteger, é a propriedade também de livrar. E aí você começa a perceber que esse crescimento que Jesus proporciona para a semente, para cada um de nós, não é só para que nós possamos remediar as situações, mas para que nós possamos também prevenir outras situações. E eu digo para você com muita sinceridade, sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Deus deseja fazer de você um grande homem, Deus deseja fazer de você uma grande mulher, Deus deseja ajudar você a realizar seus sonhos, não porque Deus quer ver o seu bolso cheio de dinheiro, não porque Deus quer ver você numa casa muito rica e postando fotos no Instagram, esnobando as pessoas, não. Deus deseja que você cresça para que você possa ajudar as pessoas, para que você possa remediar aqueles que já estão machucados e ajudar a livrar outros de machucões ou de feridas ou de problemas que possam acontecer. Nos meus estudos sobre a semente da mostarda, eu descobri também que no passado, alguns cirurgiões, eles utilizavam a farinha dessa semente para desinfetar as mãos. Um período onde ainda não se utilizava o álcool, a farinha da semente de mostarda, ela era utilizada para desinfetar, desinfeccionar as mãos, para descontaminar. E você começa a perceber a sabedoria de Jesus quando utilizou essa semente de mostarda. Para alguns apenas por motivo de crescimento, mas para nós, por um monte de propriedades que ela tem. Então veja, Jesus vai utilizar de você como ele se utilizou dessa semente de mostarda. Jesus vai fazer você crescer como ele fez essa semente de mostarda crescer, como Deus faz isso. Não só porque ele quer ver você grande, mas pelas qualidades que você tem. E se você disser assim, padre, eu não tenho qualidade nenhuma não, eu digo, tem sim. É que você ainda não descobriu. É que você se deixa contaminar tanto pelas críticas, pelos pensamentos negativos, que você passou a desdenhar. Você passou a deixar de lado. Você passou a não se importar com aquilo que você tem de bom. Sabe aquele caso de uma pessoa quando ela fica tão focada no mal que ela esquece de olhar o bem? Ela fica tão focada nas trevas que ela esquece de olhar para a luz? Ela fica tão focada nos defeitos que ela esquece de reconhecer as qualidades? É o caso de muitos de nós. É talvez o seu caso, você que está me ouvindo, você que está assistindo. Então Deus deseja trabalhar suas qualidades, para que você, ao crescer, possa estender os seus ramos, para que os pássaros venham fazer ninhos nos seus galhos. E veja que bonito, Deus promete para você que vai chegar um dia onde essas pessoas que hoje te maltratam, elas vão te procurar. Essas pessoas que hoje passam por você e viram a cara, talvez lá na frente elas vão precisar de você. E você deve ajudar, e você deve servir. E é por isso que você não pode deixar que essas críticas, que esse pensamento negativo, que essas humilhações que fazem com você diminua o seu valor. Porque você hoje pode ser uma semente de mostarda, mas amanhã você vai ser uma grande árvore que vai superar muitos outros que se acham os poderosos e se acham os maiorais. Por isso, meu irmão, foca no seu processo. Não olhe para os lados. Não fique se comparando com os outros. Veja e acredite. Deus vai fazer de você uma grande árvore. Você, sementinha de mostarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.